Você já se perguntou se as suas orações do rosário realmente chegam ao céu? Talvez você reze fielmente, dia após dia, mas ainda assim sinta que algo está faltando. Uma profundidade maior, uma verdadeira transformação, uma conexão que nunca chega a se completar. Você pode pensar que isso é apenas aridez espiritual, ou até o silêncio de Deus, mas Padre Pio deu uma explicação muito mais séria. Ele alertou que muitos fiéis devotos, sem perceber, cometem erros graves ao rezar o rosário, erros tão sutis e tão comuns que podem enfraquecer silenciosamente até a oração mais fiel. Não se trata simplesmente de rezar com mais frequência. Trata-se de compreender por que alguns rosários atravessam os céus, enquanto outros parecem cair sem vida aos nossos pés. A verdade revelada por Padre Pio pode desafiar tudo o que você pensava saber sobre essa oração sagrada. Porque não são pequenas distrações nem falhas casuais. São fraturas espirituais que podem criar uma parede invisível entre o seu coração e a graça divina. Pense bem. Quantas vezes você rezou distraído, passando apressadamente pelos mistérios enquanto sua mente vagava para outros lugares? Quantas vezes tratou o rosário como uma obrigação a cumprir ou como um objeto para carregar, em vez de uma arma espiritual a ser usada? Padre Pio via isso repetidamente. Mesmo entre aqueles que amavam profundamente a Virgem Maria, ele percebia como esses pequenos hábitos iam pouco a pouco drenando o poder do rosário. O mais alarmante é que esses erros se acumulam ao longo dos anos. Uma vida inteira de repetição fiel ainda pode deixar a alma espiritualmente seca se o coração não estiver bem alinhado. É por isso que Padre Pio falava com tanta urgência, porque ele sabia que o rosário, quando rezado corretamente, não é apenas uma devoção. É uma tábua de salvação. É uma conversa direta com o céu, uma corrente que liga a terra à misericórdia divina. Hoje vamos revelar esses alertas exatamente como Padre Pio os ensinou, os 5 erros que silenciosamente enfraquecem o seu rosário e como corrigir cada um deles. E quando chegarmos ao terceiro erro, fique atento. É aquele que a maioria das pessoas nunca reconhece, mas que pode ser justamente a razão pela qual suas orações parecem não ser atendidas. O que você está prestes a aprender não é apenas mais uma lista de dicas de oração. São verdades espirituais capazes de transformar sua relação com o rosário e acender um novo fogo em sua alma. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente o que pode estar bloqueando todo o poder das suas orações e como recuperar a graça que sempre esteve esperando por você. Fique comigo até o final, porque também vou compartilhar um método de oração que o próprio Padre Pio utilizava, um método que fazia seus rosários chegarem ao céu como flechas de luz. Ele pode se tornar a chave para o seu próprio avanço espiritual. Se você está pronto para descobrir essas verdades transformadoras, escreva nos comentários. Ensina-me, Padre Pio. Esse simples ato de abertura pode ser o primeiro passo para a mais profunda transformação da sua vida de oração que você já experimentou. O primeiro erro grave contra o qual Padre Pio alertou atinge o próprio coração da forma como muitas pessoas compreendem mal o rosário. Você já viu alguém pendurar o rosário no retrovisor do carro, enrolá-lo no pulso como um acessório ou colocá-lo no bolso, mas raramente ou nunca rezá-lo de fato? Padre Pio advertia que isso está longe de ser um hábito inofensivo. Trata-se de um erro espiritual perigoso, que transforma uma arma sagrada em um simples enfeite sem vida. O rosário não é um amuleto, nem um objeto de sorte ou de proteção por si só. Seu poder não está nas contas, mas na oração que passa por elas. Padre Pio dizia com frequência, o rosário é uma arma. Mas, como qualquer arma, sua força depende de ser usada. Imagine um soldado que entra em batalha com a arma descarregada. Ele pode até parecer preparado, mas não tem defesa real alguma. O mesmo acontece conosco quando carregamos um rosário, mas nunca o rezamos. Esse equívoco se tornou muito comum na devoção moderna. As pessoas penduram rosários nas paredes, guardam-nos em gavetas ou os usam como joias, acreditando que o objeto por si só protegerá o lar ou abençoará a viagem. Mas, na verdade, isso é como ter uma linha direta com o céu e nunca atender ao telefone. As contas em si são santas, sim, mas foram feitas para conduzir o coração à oração. Sem esse diálogo vivo, elas permanecem em silêncio. Padre Pio sabia que o rosário nunca foi feito para ser decoração. Ele é um convite, um chamado para envolver plenamente o coração. Cada conta é uma porta para a contemplação. Cada Ave Maria é um passo mais perto do coração de Deus.
Quando você segura o rosário com reverência, está segurando em suas mãos a história da salvação, as alegrias, as dores e as glórias que nos unem a Cristo por meio de Maria. Por isso, antes da sua próxima oração, pare um instante. Não pegue o rosário apenas por hábito. Respire fundo. Segure-o como se estivesse segurando a mão da própria Mãe Santíssima. Sussurre: ensina-me a rezar, não apenas a segurar. Esse momento de intenção transforma as contas de simples objetos em instrumentos sagrados de graça. E se você já se perguntou como aprofundar ainda mais essa ligação, os seguidores de Padre Pio costumam apontar para uma prática que mudou tudo para eles: consagrar o rosário e cada oração feita com ele à proteção da Virgem. Alguns até começam cada oração traçando o sinal da cruz nos lábios e dizendo: Senhor, enche esta oração de vida. Porque é isso que o rosário realmente é. Não um acessório, mas um diálogo vivo entre a alma e o céu. Mas atenção, o próximo erro revelado por Padre Pio é ainda mais comum e pode infiltrar-se até na vida de oração mais sincera. É o erro de rezar o rosário com pressa, confundindo velocidade com devoção e palavras com presença. O que ele ensinou sobre isso vai mudar completamente a forma como você enxerga suas orações diárias. O segundo erro contra o qual Padre Pio alertou pode estar acontecendo toda vez que você pega o seu rosário: rezar com pressa. À primeira vista, isso talvez nem pareça um erro. Afinal, você ainda está rezando, não é? Mas Padre Pio foi absolutamente claro nesse ponto. Um rosário rezado às pressas é como tentar ter uma conversa profunda passando correndo por alguém. As palavras até são ditas, mas a ligação se perde. Com muita frequência, confundimos velocidade com devoção. Pensamos que terminar o rosário rapidamente prova nossa disciplina ou fidelidade, mas a verdade é exatamente o contrário. Padre Pio ensinava que cada Ave Maria deveria ser como uma joia preciosa oferecida a Nossa Senhora, segurada com cuidado, lapidada com amor e apresentada com atenção. Rezá-la apressadamente é como lançar essas joias descuidadamente aos seus pés, perdendo a beleza e a reverência que elas merecem. Pense em quantas vezes você já se pegou correndo nas orações, rezando enquanto dirige, dobra roupas ou mexe no celular. Talvez tenha pensado: pelo menos estou rezando. Mas Padre Pio insistia que esse tipo de oração, ainda que bem intencionada, perde a sua essência. Quando apressamos o rosário, silenciamos o seu coração contemplativo. Cada mistério foi feito para nos conduzir à vida de Cristo, para nos desacelerar o suficiente a fim de ver, sentir e viver a sua história. Porém, quando os lábios se movem mais rápido do que a mente consegue acompanhar, ficamos com palavras vazias em vez de uma oração viva. Ele costumava perguntar aos seus filhos espirituais: você falaria com pressa diante da Rainha do Céu? Imagine Maria sentada à sua frente, ouvindo com ternura cada palavra. Você falaria rapidamente, ansioso para terminar? Ficaria olhando o relógio, já pensando no que vem depois? Claro que não. Você permaneceria ali. Saborearia cada palavra, porque saberia que, nesse diálogo sagrado, o próprio céu está escutando. Padre Pio ensinava que a verdadeira oração exige tempo, não porque Deus impõe a lentidão, mas porque o amor a exige. O amor nunca tem pressa, o amor permanece. Quando você desacelera o rosário, algo extraordinário acontece. O coração começa a se alinhar com o ritmo da graça. Cada Ave Maria se torna como um batimento do coração, cada mistério uma janela que se abre para a luz divina. Para corrigir esse erro, Padre Pio exortava seus seguidores a tratar o momento de oração como um encontro sagrado com o céu. Reserve diariamente um tempo em que você não faça mais nada, sem multitarefas, sem distrações. Acenda uma vela, respire fundo e deixe o mundo silenciar. Ao rezar, passe por cada conta como quem caminha descalço em solo sagrado, passo a passo, consciente, reverente, vivo. O rosário não foi feito para ser apressado, ele foi feito para ser vivido. Não é uma corrida até o fim, é uma jornada através do mistério. Cada conta é uma gota de graça, cada oração uma semente que só cresce quando é plantada devagar, com intenção e com amor. Mas o próximo alerta de Padre Pio é ainda mais profundo, porque até mesmo aqueles que rezam lentamente e com cuidado podem cair nessa armadilha escondida. O terceiro erro, capaz de bloquear completamente o seu crescimento espiritual sem que você perceba. É o perigo de tratar o rosário como uma troca divina, uma espécie de caixa eletrônico espiritual, no qual inserimos orações esperando bênçãos de imediatas em troca.
O terceiro erro contra o qual Padre Pio alertou atinge o núcleo da nossa relação com Deus. Usar o rosário como uma transação espiritual, uma espécie de caixa eletrônico divino. Isso acontece quando nos aproximamos da oração apenas para conseguir algo, pedir favores, resolver problemas ou consertar os incômodos da vida. É claro que levar nossas necessidades a Deus é algo bom e justo. O próprio Jesus nos ensinou a pedir. Mas Padre Pio via um perigo sutil quando a oração se transforma apenas em uma lista de exigências, uma tentativa de usar o céu em vez de nos unir a ele. Ele dizia que muitas almas tratam o rosário como uma máquina de graças. Inserem um mistério, escolhem um pedido e esperam resultados imediatos. Essa atitude pode parecer inofensiva, mas esvazia o rosário do seu poder mais profundo, o poder de nos transformar. Quando o rosário se torna um meio de conseguir o que queremos, em vez de nos tornarmos quem Deus nos chama a ser, perdemos de vista o seu verdadeiro propósito. Padre Pio explicava que o rosário não é, em primeiro lugar, um meio de mudar as circunstâncias, é um meio de nos mudar. Cada mistério que meditamos foi pensado para moldar o nosso coração à imagem de Cristo. Os mistérios gozosos ensinam humildade e entrega. Os mistérios dolorosos ensinam perseverança e amor no sofrimento. Os mistérios gloriosos nos lembram que toda dor pode ser redimida à luz da ressurreição. Quando rezamos apenas para receber, perdemos tudo isso. Permanecemos focados nos resultados e não na transformação. Pergunte-se com sinceridade, quantos dos seus rosários começam com eu quero, em vez de seja feita a vossa vontade? Padre Pio dizia que a alma que reza com entrega recebe infinitamente mais do que aquela que reza com insistência. Porque a entrega permite que a graça flua livremente, enquanto o controle a bloqueia. A diferença entre a oração verdadeira e a oração transacional não está nas palavras, mas no coração que as pronuncia. Para corrigir isso, Padre Pio aconselhava seus seguidores a iniciarem cada rosário com um ato de abandono à vontade de Deus. Antes da primeira conta, sussurre: Senhor, coloco diante de ti os meus desejos, mas confio que aquilo que escolheres é o melhor. Depois, deixe que essa confiança molde cada oração que se segue. No momento em que você deixa de tentar dobrar o céu à sua vontade, o céu começa a conduzi-lo à paz. E quando você reza dessa forma, algo incrível acontece. Seus pedidos se transformam em conversas, não em ordens. Você deixa de medir se suas orações estão funcionando e começa a perceber como o seu coração está se tornando mais dócil. Passa a entender que, às vezes, o silêncio de Deus não é rejeição, mas um convite. Um convite para crescer, escutar e alinhar a sua alma ao tempo perfeito dele. Padre Pio sabia que, quando o rosário é rezado com esse espírito de entrega, os milagres acontecem. Nem sempre do tipo que muda o mundo ao nosso redor, mas do tipo que transforma o mundo dentro de nós. A paz que vem depois é mais profunda do que qualquer pedido atendido, porque é a paz de descansar na vontade de Deus. Mas existe um quarto erro. Um erro que pode silenciosamente desfazer todo esse progresso. Mesmo que você reze devagar, mesmo que se entregue completamente, o rosário ainda pode perder a sua força se o seu coração e a sua mente estiverem em outro lugar. Padre Pio chamou isso de a tragédia da oração mecânica, quando os lábios se movem, mas a alma permanece parada. O quarto erro contra o qual Padre Pio alertou talvez seja o mais enganoso de todos: rezar de forma mecânica. Isso acontece quando os lábios se movem, os dedos deslizam pelas contas, mas o coração está ausente. Recitamos cada oração de memória, enquanto a boca pronuncia palavras sagradas e a mente se perde em preocupações, tarefas ou planos do dia. Padre Pio dizia que o demônio ri desse tipo de oração, porque ela conserva a forma da devoção, mas não a sua alma. Esse tipo de oração é como ler uma carta de amor sem compreender o seu significado, ou conversar com alguém que amamos enquanto os pensamentos estão a quilômetros de distância. Os gestos estão ali, o movimento, o som, a aparência de piedade, mas a ligação se perdeu. E sem essa ligação, o rosário se transforma em um som vazio, ecoando no ar, mas nunca chegando ao céu. Padre Pio compreendia que a distração faz parte da fraqueza humana, mas insistia que precisamos lutar para envolver o coração. Para ele, a oração não era uma questão de perfeição, mas de presença. Ele dizia: quando você reza, deixe que todo o seu ser reze, mente, coração e alma. O rosário nunca foi feito para ser uma lista de tarefas, algo que atravessamos rapidamente apenas para cumprir um dever.
Ele é uma conversa íntima com a Rainha do Céu e, por meio dela, com o seu filho. Quando você perceber que está distraído, não desanime. Em vez disso, volte com suavidade ao momento, como quem pega novamente a mão de Maria depois de ter se afastado. Imagine a cena do mistério que você está meditando. Ao rezar a Anunciação, veja a luz de Gabriel enchendo o quarto de Maria. Ao meditar a crucificação, sinta a sombra da cruz cair sobre você. Deixe que cada imagem traga o seu coração de volta à presença que havia sido esquecida. A chave não é forçar a concentração, mas despertar o assombro. A oração verdadeira não começa com esforço, mas com amor. Antes de começar, faça uma pausa, respire fundo e sussurre: Senhor, estou aqui, venho ao teu encontro. Esse pequeno ato de consciência transforma a repetição em relacionamento. Padre Pio costumava dizer aos seus filhos espirituais que preparassem o coração antes de rezar. Crie um espaço livre de ruídos e distrações. Acenda uma vela. Segure o rosário com calma e imagine que você está entrando em uma conversa sagrada que já começou no céu. Não tenha pressa, não conte. Deixe que cada Ave Maria se torne um suspiro de amor e não uma sílaba de hábito. Porque quando a oração se torna mecânica, estamos fisicamente presentes, mas espiritualmente adormecidos. Porém, quando despertamos para o que realmente estamos dizendo, quando rezamos com mente, coração e alma, o rosário se transforma em um diálogo vivo de amor. Mas o quinto e último alerta de Padre Pio talvez seja o mais surpreendente de todos. É um erro que até mesmo os devotos às vezes cometem: acreditar que o rosário pode substituir algo muito maior, a Santa Missa. E ao fazer isso acabam enfraquecendo, sem perceber, o próprio fundamento da sua vida espiritual. O quinto e último erro contra o qual Padre Pio alertou é aquele que silenciosamente mina toda a vida espiritual: usar o rosário como substituto da Santa Missa. Esse erro, segundo ele, revela uma profunda incompreensão do que está no centro da nossa fé. Embora o rosário esteja entre as maiores devoções da Igreja, ele jamais pode ocupar o lugar da Eucaristia, que é o próprio coração da vida cristã. Padre Pio, que celebrava a missa com lágrimas escorrendo pelo rosto, afirmava que nenhuma oração, por mais poderosa que seja, pode se comparar ao valor infinito de uma única missa. O motivo é simples. A missa não é apenas uma oração sobre o sacrifício de Cristo. Ela é o próprio sacrifício dele, renovado no meio de nós. É o momento em que o céu toca a terra, quando o corpo e o sangue de Cristo se tornam verdadeiramente presentes. Pensar que o rosário pode substituir isso é como confundir um retrato com a pessoa viva que ele representa. Ambos são preciosos, mas somente um nos coloca frente a frente com o próprio amor. Esse equívoco muitas vezes se esconde por trás de boas intenções. Alguns acreditam que rezar o rosário diariamente compensa a ausência na missa, ou que por não poderem ir à igreja, sua devoção pessoal já é suficiente. Mas Padre Pio foi claro: o rosário nos prepara para a missa. Ele não nos dispensa dela. Os dois não são rivais, são companheiros. O rosário nos conduz aos mistérios de Cristo, mas é na missa que participamos deles de forma direta. Pense assim: rezar o rosário é como estudar uma refeição maravilhosa. Você pode descrevê-la, admirá-la, até imaginar o seu sabor. Mas é na missa que você realmente se alimenta do pão que dá a vida eterna. O rosário alimenta a mente e o coração. A missa alimenta a própria alma. Para restaurar esse equilíbrio, Padre Pio aconselhava seus seguidores a deixar que essas duas devoções se enriqueçam mutuamente. Antes de participar da missa, reze o rosário para abrir o coração às graças que você está prestes a receber. Depois da missa, use o rosário para permitir que essas graças penetrem mais profundamente, ecoando ao longo do dia como o perfume persistente do incenso. Juntos, o rosário e a missa criam um ritmo de graça, um ritmo que desperta a fé, fortalece a virtude e aprofunda a intimidade com Deus. Quando se vive dessa forma, a oração deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você é. O rosário se torna o eco da missa na vida cotidiana, e a missa se torna o batimento vivo que dá sentido ao rosário. Padre Pio dizia que uma única missa tem mais valor do que todos os rosários jamais rezados. Não porque o rosário seja pequeno, mas porque a missa é infinita. O rosário nos conduz a essa infinitude, guiando o coração até o altar, onde o amor se fez carne. E agora que revelamos os 5 erros fundamentais, é hora de passar da consciência à transformação.
Na próxima parte, vamos explorar as orientações práticas de Padre Pio, as soluções para rezar o rosário de forma correta e poderosa, de modo que cada palavra pronunciada se torne um verdadeiro instrumento de graça. Agora que revelamos os 5 erros fundamentais contra os quais Padre Pio alertou, é hora de olhar para os remédios, as formas simples e profundas que ele ensinou para restaurar todo o poder espiritual do rosário. Não se trata de rituais complicados nem de ideias elevadas demais. São passos humildes e práticos, feitos para despertar o coração, aprofundar a oração e nos realinhar com o céu. Padre Pio sempre dizia que a transformação começa pela intenção. Para corrigir o primeiro erro, tratar o rosário como um amuleto, é preciso iniciar cada oração com um ato consciente de fé. Antes mesmo de tocar nas contas, faça um momento de silêncio. Olhe para o crucifixo. Sussurre: Senhor, não são as contas que me protegem, é a fé que coloco em Ti. Você pode até beijar o crucifixo antes de começar, lembrando-se de que essas orações são palavras vivas de amor e não objetos supersticiosos. Para superar o segundo erro, rezar o rosário com pressa, Padre Pio recomendava estabelecer um horário fixo todos os dias que pertença somente a Deus. Ele chamava isso de um compromisso sagrado. Seja de manhã cedo ou à noite, guarde esse tempo como guardaria um encontro com o céu. Crie um pequeno espaço sagrado, uma vela, uma imagem de Nossa Senhora ou uma música suave que eleve o espírito. Ao rezar, desacelere até que as palavras se tornem como a respiração. Deixe cada Ave Maria subir suavemente, como incenso que brota do coração. Quanto ao terceiro erro, usar o rosário como um caixa eletrônico divino, Padre Pio exortava seus seguidores a começar cada rosário com a frase: Seja feita a vossa vontade. Esse pequeno gesto reorienta toda a oração. Em vez de tentar controlar os resultados, você devolve a sua vida às mãos de Deus. Ele também sugeria uma estrutura simples. Começar com 3 minutos de gratidão, depois apresentar as necessidades com sinceridade e, por fim, confiar no plano de Deus. Por exemplo, obrigado, Senhor, pela saúde da minha família. Peço a tua sabedoria no meu trabalho e confio que tudo o que quiseres será para o meu bem. A gratidão abre o coração, a confiança o mantém aberto. Para enfrentar o quarto erro, rezar de forma mecânica, Padre Pio ensinava o poder da imaginação. Ao meditar cada mistério, visualize a cena com clareza. Na Anunciação, sinta o silêncio do quarto de Maria. Veja a luz que envolve Gabriel. Na crucificação, ouça o som do martelo, sinta o peso da cruz e contemple a misericórdia nos olhos de Cristo. Essas imagens não são distrações, são pontes. Elas nos conduzem para dentro do mistério até que a oração se torne encontro. Por fim, para corrigir o quinto erro, substituir a missa pelo rosário, Padre Pio recomendava unir as duas devoções. Aos domingos, rezar os mistérios gloriosos antes da missa para preparar o coração e, depois, rezá-los novamente para deixar que a graça da Eucaristia ressoe interiormente. Nos dias de semana, deixar que o rosário seja uma continuação dessa graça, uma lembrança silenciosa daquilo que foi recebido no altar. Ele costumava sugerir este esquema diário: começar em silêncio, respirar profundamente por alguns instantes e definir a intenção. Rezar devagar, fazendo uma pausa entre os mistérios para recolher os pensamentos. Entre cada mistério, respirar fundo 3 vezes e recentrar o coração antes de prosseguir. Ao final, confiar toda a oração a Nossa Senhora, dizendo: Maria, apresenta este rosário ao teu filho da forma que mais lhe agrade. Padre Pio também insistia em uma verdade essencial: você não precisa ser perfeito, apenas perseverante. O crescimento espiritual é gradual. Comece melhorando uma pequena coisa por semana. Talvez desacelerar mais ou aprofundar a meditação. Mesmo pequenos esforços aproximam a alma da graça. Ele costumava dizer: Deus mede o seu amor, não a sua velocidade. Quando essas mudanças começam a criar raízes, algo novo passa a acontecer. O rosário deixa de parecer um dever e se transforma em um refúgio. Cada oração traz paz, cada mistério deixa um rastro de luz. É aí que a transformação começa. Porque rezar corretamente não é apenas evitar erros, é abrir-se para um verdadeiro encontro com o céu. E, na próxima parte, você verá exatamente como essa transformação acontece por meio da história de uma mulher cuja vida mudou completamente quando ela passou a rezar o rosário do modo que Padre Pio ensinou. Quando você começa a aplicar as orientações de Padre Pio, as mudanças não são apenas sutis, elas podem remodelar toda a sua vida espiritual.
Para compreender essa transformação com mais clareza, vejamos a história de Maria Thompson, uma católica devota de Chicago, cuja experiência reflete perfeitamente aquilo que Padre Pio ensinava. Durante quase 20 anos, Maria rezou o rosário todos os dias, sem faltar uma única vez. Todas as manhãs, no caminho para o trabalho, ela segurava as contas penduradas no retrovisor do carro e murmurava as orações enquanto o trânsito se movia ao seu redor. Aquilo lhe trazia conforto, uma sensação de familiaridade, mas no fundo ela sentia que algo faltava. As palavras pareciam vazias, o espírito imóvel. Terminava as orações e ainda se sentia inquieta, como se a sua alma estivesse falando para uma sala vazia. Eu achava que apenas rezar o rosário todos os dias já era suficiente. Contou Maria mais tarde, mas não percebia que eu estava rezando com pressa, tratando como um dever e não como um diálogo. Certa noite, depois de ouvir uma homilia sobre os ensinamentos de Padre Pio, ela decidiu mudar. Passou a acordar 30 minutos mais cedo e criou um pequeno canto de oração em seu apartamento. Uma vela, um crucifixo e o rosário colocados com reverência sobre um pano branco. Na primeira manhã, a oração pareceu estranha e desconfortável. No segundo dia, mais silenciosa. Ao final da primeira semana, algo havia mudado. Eu comecei a desacelerar, disse ela. Não estava apenas dizendo as palavras, eu estava sentindo cada uma. Pela primeira vez, senti que realmente conversava com Nossa Senhora e não apenas falava para ela. Essa pequena mudança marcou o início da sua transformação. O rosário deixou de ser um hábito e passou a ser um pulsar constante no coração. A primeira transformação que Maria experimentou foi o despertar de um verdadeiro diálogo. Suas orações deixaram de ser mera repetição e se tornaram relacionamento. Antes eu passava correndo pelos mistérios, contou. Agora eu permaneço. Às vezes faço uma pausa depois de uma Ave Maria só para ficar em silêncio. E de algum modo esse silêncio fala mais alto do que as palavras. A segunda transformação foi a sensibilidade espiritual. Ao desacelerar, ela começou a perceber como os mistérios do rosário se manifestavam na sua vida cotidiana. No dia em que rezou a visitação, sentiu-se tocada a visitar uma vizinha solitária. Quando meditou a agonia no horto, encontrou força durante uma perda pessoal dolorosa. O rosário deixou de ser apenas uma oração da manhã, disse Maria. Ele passou a ser a maneira como eu enxergava a minha vida. A terceira transformação foi o alinhamento com a vontade de Deus. Maria confessou que antes rezava buscando resultados, problemas resolvidos, respostas do seu jeito. Mas ao começar a oferecer seus rosários com entrega, algo mudou. Eu percebi que a paz não vem de conseguir o que eu quero, disse suavemente. Ela vem de confiar que Deus já sabe do que eu preciso. A transformação final foi o foco e a presença. Sua capacidade de rezar sem distrações se aprofundou, e essa mesma atenção começou a se refletir em toda a sua vida espiritual, na missa, na leitura da Escritura e até nos relacionamentos. Meu coração antes estava disperso, disse ela. Agora sinto firmeza. Eu já não apenas rezo o rosário, eu vivo o rosário. Com o tempo, essas mudanças interiores começaram a se refletir exteriormente. Amigos notaram sua serenidade, sua alegria discreta. O marido dizia que ela parecia mais leve. Ela sorria mais. Perdoava com mais facilidade. Seus dias continuavam agitados, seus problemas os mesmos, mas a sua alma havia mudado. O rosário não consertou a minha vida, disse Maria. Ele consertou o meu coração. Era exatamente isso que Padre Pio queria dizer ao afirmar que um rosário bem rezado pode mudar tudo. Não se trata apenas de evitar erros, trata-se de permitir que o rosário nos sintonize com o ritmo do céu. Quando o rosário ganha vida no coração, a paz deixa de ser algo que você procura. Ela passa a ser algo que você carrega. Mas os ensinamentos de Padre Pio não terminam aí. Além de evitar erros e experimentar a transformação, existe algo ainda mais profundo. Aquilo que ele chamava de os segredos avançados da oração. Os métodos que ele próprio utilizava para aproximar o céu a cada palavra. Esses ensinamentos não são apenas correções, são portas para um nível mais alto de oração, no qual o rosário deixa de ser apenas devoção e se torna união. Depois de aprender a evitar os erros mais comuns e de começar a rezar o rosário com atenção e amor, Padre Pio ensinava que existe um nível ainda mais profundo, uma forma sagrada de oração que vai além da disciplina e entra no campo da intimidade. Ele chamava isso de estágio da excelência espiritual.
quando o rosário deixa de ser apenas um conjunto de orações e se torna uma experiência de união viva com o céu. Padre Pio dizia que, quando o rosário é rezado com o coração de Maria, ele já não é apenas a nossa oração, torna-se a oração dela, fluindo através de nós. Nesse momento, a alma se transforma em um canal de graça, e cada conta passa a ser um eco da voz de Maria, louvando a Deus. Para alcançar esse nível, ele compartilhou algumas práticas profundas que orientavam a sua própria vida de oração. A primeira ele chamava de respiração espiritual. Antes de iniciar cada mistério, Padre Pio inspirava lentamente e dizia em seu coração: "Vinde, Espírito Santo." Em seguida, ao expirar, sussurrava: "Reza em mim, Maria." Esse ritmo da respiração alinhava o corpo e a alma com o movimento do céu. O coração desacelerava, as distrações desapareciam e a alma ficava serena o suficiente para escutar. A segunda prática era viver os mistérios. Em vez de apenas imaginar os acontecimentos da vida de Cristo, Padre Pio entrava neles. No Natal, sentia o frio da manjedoura, ouvia o choro do menino e percebia o assombro silencioso de Maria. Na Paixão, ajoelhava-se aos pés da cruz, contemplando o próprio amor derramar-se pela humanidade. Isso não era imaginação, era participação. Por meio dessa imersão, o rosário se tornava uma porta para o Evangelho vivo. A terceira prática era o silêncio entre as contas. Padre Pio ensinava que a maioria das pessoas passa apressadamente de uma oração para outra, mas que os momentos de pausa são sagrados. Entre uma Ave Maria e outra existe um espaço de graça, um batimento do coração onde o céu pode falar. É no silêncio entre as orações, dizia ele, que o Espírito Santo respira. Esses breves instantes de quietude aprofundam o impacto de cada oração, transformando a repetição em ressonância. E o estágio final, aquele que Padre Pio chamava de presença contínua, acontece quando o rosário deixa de estar limitado ao tempo da oração. Você passa a carregá-lo dentro de si. Os mistérios já não pertencem apenas a um momento específico, mas começam a colorir toda a sua vida. Os mistérios gozosos orientam a sua bondade, os mistérios dolorosos moldam a sua perseverança, e os mistérios gloriosos despertam uma esperança constante. Cada momento se torna oração, e o rosário se transforma no ritmo silencioso do seu coração. Esse era o nível de oração que Padre Pio vivia diariamente, a razão pela qual sua presença irradiava paz mesmo em meio ao sofrimento. Para ele, o rosário não era uma atividade, mas um estado de ser, uma união sagrada de vontade, palavra e assombro. E segundo ele, esse é o caminho para o qual toda alma é convidada. Mas ainda existe uma última revelação, aquela que une todos esses ensinamentos em uma única verdade. O segredo supremo de Padre Pio sobre o rosário não era apenas como rezá-lo, mas como vivê-lo. Porque o verdadeiro objetivo da oração não é mudar as palavras, é transformar a vida. No fim de sua vida, Padre Pio revelou aquilo que chamava de o segredo supremo do rosário, uma verdade que reúne tudo o que ele ensinou sobre a oração. Ele dizia que o maior poder do rosário não se manifesta quando ele é apenas rezado, mas quando é vivido. Evitar os 5 erros é apenas o começo. A verdadeira transformação começa quando o rosário deixa de ser apenas uma devoção e se torna o seu modo de viver. Cada mistério do rosário, explicava Padre Pio, é um modelo vivo de santidade. A Anunciação chama você a dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando não a compreende. A Visitação ensina a levar a presença de Cristo à vida dos outros. O Natal recorda que a graça divina pode nascer nos lugares mais simples e pobres. A crucificação mostra como encontrar amor mesmo no sofrimento, e a ressurreição assegura que toda escuridão termina em luz. Quando essas verdades criam raízes no coração, a oração deixa de ser algo separado da vida. Suas ações, suas palavras, suas escolhas, tudo se torna uma extensão do rosário. Cada gesto de bondade se transforma em uma Ave Maria. Cada momento de paciência se torna uma meditação dos mistérios, e cada entrega silenciosa se converte em uma oferta de confiança a Deus. Era isso que Padre Pio queria dizer quando afirmava: o rosário é a arma do nosso tempo. Ele não é apenas uma arma contra a escuridão ao nosso redor, mas também contra as sombras dentro de nós, a dúvida, o orgulho, o medo e o desespero. Viver o rosário é permitir que o seu ritmo molde a sua alma. Os mistérios gozosos ensinam a gratidão. Os mistérios dolorosos, a perseverança. Os mistérios gloriosos, a esperança. É levar essas virtudes para além do canto de oração, para dentro do lar, dos relacionamentos, do trabalho e das lutas.
É deixar que o rosário se escreva tão profundamente no coração que, mesmo quando as contas não estão em suas mãos, a sua graça continue a fluir. Padre Pio lembrava frequentemente seus seguidores de que oração sem conversão é incompleta. O rosário precisa nos transformar, não apenas nos consolar. E quando começamos a vivê-lo, quando o seu espírito respira em nossas ações diárias, nossas vidas se tornam um testemunho vivo do amor do céu na terra. Agora, a pergunta se volta para você. Você continuará a rezar o rosário como sempre fez, ou dará o passo que Padre Pio convida a dar, vivê-lo com todo o coração? Porque a decisão que você tomar hoje pode moldar a sua caminhada espiritual por toda a vida. Aqui está o seu desafio. Pelos próximos 21 dias, comprometa-se a rezar o rosário como Padre Pio ensinou. Esvazie a mente antes de começar. Entre em cada mistério com presença e reverência. Alinhe cada oração com a vontade de Deus e não com a sua. E deixe que cada palavra se torne um ato de amor. Observe como o seu espírito começa a mudar, como a paz substitui a preocupação, como a gratidão toma o lugar da reclamação e como a alegria retorna aos lugares onde antes habitava o medo. Se você está pronto para aceitar esse desafio sagrado, escreva nos comentários: eu aceito. Seu ato de fé pode ser a centelha que reacende a alma de outra pessoa. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa dela, porque quando um único coração aprende a amar Cristo por meio do rosário, todo o céu se alegra. E lembre-se das próprias palavras imortais de Padre Pio, palavras que resumem toda a sua vida de oração. Reza, espera e não te preocupes. Com esses ensinamentos e com um coração sincero, o seu rosário deixará de ser apenas um conjunto de contas. Ele se tornará uma corrente de graça que o ligará para sempre ao coração de Deus.